Eu vou começar a explicação pelo sistema autor-data. E eu vou começar por ele por quê? Porque o sistema autor-data é o mais fácil de se fazer. Então, mais para frente aqui na aula, eu vou falar sobre o sistema numérico, para quem preferir. É uma escolha de vocês, então não existe em princípio obrigação, pelo menos não existe obrigação pelas regras da ABNT. É claro que aí vocês precisam verificar junto à instituição de vocês se existe alguma regra específica que exija o sistema autor-data ou o sistema de nota de rodapé, porque as instituições podem fazer essa escolha. O que vocês não podem fazer, como eu disse antes, é usar os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, o sistema autor-data, ele é muito simples, ele é muito fácil e pessoalmente é o que eu prefiro utilizar. Por quê? Vejam aqui como que a gente faz o sistema autor-data. Como vocês podem ver aí, existe essa explicação, mas em síntese, basta você colocar o nome do autor, vírgula, o ano de publicação da obra, vírgula, o número da página. Ok? Ou seja, é só isso para se fazer o sistema autor-data. Então, existe aqui uma regra que eu copiei da regra da ABNT e coloquei aqui para vocês, mas traduzindo isso daqui, é assim que se faz a indicação ou a referência da citação pelo sistema autor-data. Você coloca o nome do autor, e aqui quando eu digo o nome do autor também, é um jeito de dizer, né? Mas, na verdade, é o último sobrenome do autor. Então, por exemplo, se você for citar um trabalho meu nome completo é Matheus Passos Silva. Então, como que você citaria um trabalho meu? Você colocaria Silva, vírgula, o ano em que o meu trabalho foi publicado, que o meu livro foi publicado, ou se for um artigo, não importa. Então, vamos supor aí que seja Silva, vírgula, 2015, vírgula, e o número da página. E aí você coloca, então, P, ponto, e o número da página no final, fecha os parênteses. Então, o sistema autor-data é só isso. Claro que tem um detalhezinho ou outro que eu vou explicar aqui, mas esse é o básico do sistema autor-data. É por esse motivo que eu disse que o sistema autor-data é o mais simples, é o mais fácil. Vamos imaginar de maneira prática. Se você vai copiar um trecho de um livro, por exemplo, você vai fazer uma citação no seu trabalho. Então, imaginemos que você está de frente para o computador e você está com um livro do lado. Ora, você vai copiar ali uma, duas, três frases do livro que está ao seu lado, vai colocar no seu trabalho. Em seguida, basta você olhar o último sobrenome do autor, colocar ali, ver o ano daquela obra, e aí se você está trabalhando com aquele livro ali constantemente, eventualmente você já até memorizou, você olha para o número de página e pronto, final. Está feita a sua citação, você não corre risco de cometer plágio, e você ali está, então, incrementando o seu trabalho e mostrando para o seu avaliador que você leu, né, e que você está usando, então, aquele trecho para sustentar o seu posicionamento, para sustentar a sua análise científica do tema. Em síntese, então, é assim que funciona o sistema autor-data. Vejam aqui um único detalhe, né, pelo menos nessa regra geral, que é a questão da citação indireta. Então vejam aí nesse mesmo exemplo, ao finzinho aí, quer dizer, existe o segundo exemplo, que é o de uma citação direta. Então vejam ali logo no final, que existe o sobrenome do autor, o ano e o número da página. Agora, no exemplo que está acima, eu estou ali utilizando uma citação indireta. E por que eu sei que é uma citação indireta? Em primeiro lugar, porque não existem aspas. Percebam aí, comparem aí do primeiro para o segundo exemplo. Então, no segundo caso, existe aspas, o que significa dizer que a citação é direta. E no primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, não tem aspas. Portanto, é uma citação indireta, ou seja, uma paráfrase, o que está sendo colocado aqui. E a segunda diferença, como vocês podem ver, é que o nome do autor, né, o último sobrenome do autor, não aparece em letras maiúsculas, ou seja, ele está normal, como um nome próprio. Então a primeira letra vem em maiúscula e as demais vêm normais em minúscula, e dentro dos parênteses está apresentado apenas o ano da obra. Por que isso ocorre? Porque a paráfrase, né, a citação indireta, é você reescrever no texto do autor. Então você pode colocar nesse formato como está aqui, ou seja, você faz a paráfrase e diz conforme afirmou o fulano, e aí abre parênteses e põe o ano, ou você pode fazer da segunda forma, ou seja, você faz ali o seu texto, né, quer dizer, são as suas palavras, a ideia do outro autor, e antes de terminar a frase, então você abre parênteses, coloca ali o nome do autor em maiúsculas, depois o ano, e fecha o parênteses no final.
Então vejam que aqui existe essa pequena diferença. Se vocês colocarem o nome do autor dentro dos parênteses, então ele precisa vir em letra maiúscula. Por sua vez, se estiver fora do parênteses, então o nome do autor vem de maneira normal, digamos assim.